O lado sombrio da criação é algo que muitas vezes ignoramos ou não entendemos completamente. Ao longo da Bíblia, encontramos criaturas que desafiam a nossa compreensão, criaturas que foram rejeitadas por Deus e se tornaram símbolos de algo muito maior. Hoje, vamos explorar esses seres misteriosos, os Nefilins, o Leviatã e Bemote. Cada um deles tem um papel importante na narrativa bíblica, mas também carrega lições profundas para nós, refletindo o poder de Deus e as consequências da desobediência. A história dessas criaturas nos ajuda a entender melhor a grandeza de Deus e o controle que Ele exerce sobre toda a criação. Vamos nos aventurar no lado sombrio e entender o que essas criaturas nos ensinam. Começamos nossa jornada com os Nefilins, uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Eles aparecem em Gênesis 6 verso 4 como filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. A interpretação desse evento é cercada de mistério. Muitos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, que desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, resultando no nascimento de uma geração de seres imensos e poderosos. Essa união violou os limites estabelecidos por Deus e gerou criaturas que corromperam a terra com a violência e o pecado. O pecado dos Nefilins não foi apenas físico, mas também espiritual, pois eles representavam uma tentativa de distorcer o plano divino. A violação que os Nefilins cometeram tiveram grandes consequências. A Bíblia fala sobre a corrupção e a violência que se espalharam pela terra como resultado dessa união proibida. Eles não foram apenas grandes fisicamente, mas grande também foi o impacto negativo na humanidade. Como resultado dessa corrupção, Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. A destruição dos Nefilins e da humanidade foi necessária para restaurar a ordem que havia sido rompida. Embora muitos estudiosos considerem que os Nefilins foram destruídos pelo dilúvio, algumas tradições e textos apócrifos sugerem que sua influência pode ter sobrevivido de alguma forma. Isso nos alerta para o fato de que as consequências da desobediência a Deus podem ecoar por gerações. Mas o que podemos aprender com os Nefilins? Eles nos ensinam sobre as graves consequências da desobediência a Deus. Ao tentar distorcer a criação, eles corromperam o que Deus havia feito e trouxeram destruição. Esse é um lembrete de que devemos estar atentos às nossas escolhas, pois, como os Nefilins, podemos nos desviar do caminho de Deus e trazer consequências que afetam não apenas nossas vidas, mas também as vidas das gerações que virão. O pecado, por mais tentador que seja, sempre terá um preço. Devemos lembrar que a obediência a Deus é o único caminho que leva à verdadeira prosperidade e à paz. Agora, vamos focar na segunda criatura que desafia nossa compreensão e foi rejeitada pelo Criador. Estamos falando do Leviatã, uma das criaturas mais poderosas e assustadoras descritas na Bíblia. O Leviatã é um monstro marinho colossal, cujas dimensões são descritas em detalhes em Jó 41. Ele é retratado como uma criatura imbatível, com escamas que são impenetráveis, dentes afiados e uma força avassaladora. O Leviatã representa o caos e a destruição. Deus descreve o Leviatã não como um ser que pode ser controlado ou derrotado pelos homens, mas como uma criatura cuja força e fúria são incontroláveis. Porém, essa criatura é, em última análise, submissa a Deus. Em Isaías 27, versículo 1, Deus promete destruir o Leviatã, o monstro que habita o mar, um símbolo do caos primordial que estava presente desde a criação. O Leviatã é uma figura que nos lembra de que, embora existam forças de destruição e caos no mundo, elas não são superiores a Deus. O monstro representa a capacidade de Deus para subjugar qualquer coisa que ameace a ordem que ele estabeleceu. A luta contra o Leviatã não é apenas uma batalha contra uma criatura física, mas contra as forças do caos que tentam se infiltrar na criação de Deus. Deus é soberano sobre o caos, e isso nos ensina a confiar em sua capacidade de trazer ordem onde parece haver apenas desordem. Além de sua descrição física, o Leviatã tem um significado simbólico importante. Ele é frequentemente associado a tudo que é irracional e destrutivo no mundo. Ele representa as forças que estão fora de nosso controle e que tentam minar a ordem divina. No entanto, mesmo o Leviatã, por mais temível que seja, não pode desafiar o controle de Deus. Sua presença nos lembra que mesmo em momentos de caos e incerteza, precisamos confiar na soberania de Deus. Não importa o quão descontroladas ou destrutivas as forças ao nosso redor possam parecer,
Deus ainda é o único que tem o poder de restaurar a ordem e trazer paz. A luta contra o Leviatã também reflete as lutas espirituais que enfrentamos em nossas próprias vidas. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem incontroláveis ou esmagadoras, mas devemos lembrar que Deus tem o poder de subjugar qualquer monstro que se levante contra nós. Precisamos aprender a confiar em sua soberania e a buscar sua ajuda em momentos de dificuldades. O Leviatã nos desafia a perceber que, por mais poderosos que pareçam os problemas que enfrentamos, Deus sempre está no controle e pode nos dar a vitória. Agora, vamos para a terceira criatura que foi rejeitada por Deus, o Bemote, uma das criaturas mais poderosas da terra. Em Jó 40, Deus descreve o Bemote como um ser colossal, com força incomparável. A Bíblia nos fala sobre a grandiosidade de Bemote, comparando-o a um animal com tamanho e força que desafiavam qualquer descrição humana. Alguns estudiosos acreditam que Bemote pode ser baseado em um hipopótamo ou elefante, mas a descrição de Jó vai além de qualquer criatura conhecida. Bemote representa a força bruta da criação, algo que por mais que seja grande e poderoso, ainda está sob o controle de Deus. Bemote é uma criatura que simboliza o poder bruto e incontrolável. Deus a descreve em Jó 40 como uma besta que não é derrotada facilmente, mas que mesmo assim está completamente subordinada a ele. Bemote, assim como o Leviatã, serve como um lembrete de que a força humana e natural tem um limite. Mesmo as criaturas mais poderosas da terra não estão acima da autoridade de Deus. Bemote também nos ensina que por mais forte que sejamos, nossa força é sempre limitada. Devemos aprender a submeter nossa força ao controle de Deus e usar o poder que Ele nos dá de maneira sábia e dentro de sua vontade. A descrição de Bemote em Jó 40 também é um convite a refletirmos sobre como lidamos com nossa própria força e habilidades. Quando temos poder, seja físico, intelectual ou emocional, muitas vezes podemos nos tornar arrogantes e tentar controlar as situações por conta própria. Mas Bemote nos lembra de que nossa força, embora impressionante, é nada em comparação com a força e o poder de Deus. Precisamos aprender a usar o que Deus nos deu com humildade, reconhecendo que Ele é o verdadeiro detentor do poder. Nossa força deve ser sempre usada para cumprir o propósito divino. As lições que aprendemos com Bemote são valiosas para a nossa vida espiritual. Quando enfrentamos desafios ou lidamos com o poder que possuímos, devemos lembrar que nossa força é limitada e sempre precisa estar sob o controle de Deus. Se agirmos com humildade e submissão, Deus nos capacitará a usar nossa força para seu propósito, sem permitir que ela se torne uma fonte de orgulho ou destruição. Bemote nos desafia a perceber que nossa força deve ser direcionada por Deus, para que possamos viver de maneira eficaz e fiel ao seu plano. À medida que refletimos sobre os Nefilins, o Leviatã e Bemote, é impossível não perceber a grandeza de Deus sobre toda a criação. Esses seres, que parecem tão poderosos e imponentes, são na realidade pequenos diante do poder absoluto de Deus. Ele é soberano sobre tudo o que criou, e nada pode desafiar sua autoridade. Essas criaturas, embora tenham causado caos e destruição, nos ensinam a respeito da soberania de Deus, do poder que Ele exerce sobre toda a criação e da necessidade de reconhecê-lo como Senhor de tudo. Cada uma dessas criaturas tem uma lição profunda para nos ensinar sobre o nosso relacionamento com Deus. Os Nefilins nos lembram da importância da obediência, pois a desobediência traz consequências graves. O Leviatã nos desafia a confiar em Deus mesmo em meio ao caos, lembrando-nos de que Ele tem o controle sobre todas as forças destrutivas. Bemote nos ensina que nossa força deve estar sempre sujeita ao controle de Deus, para que possamos usá-la para sua glória. Essas lições devem nos orientar a viver de maneira mais fiel, consciente e submissa à soberania de Deus. Ao final, precisamos refletir sobre como estamos lidando com o poder e a autoridade de Deus em nossas vidas. Estamos reconhecendo sua soberania em cada área da nossa existência? Ou estamos tentando controlar as coisas por conta própria, como os Nefilins, o Leviatã e Bemote fizeram em suas respectivas histórias? Deus nos chama para viver sob sua autoridade, sabendo que em suas mãos, todo o poder é usado para o bem. Ele nos convida a confiar nele, não nas nossas forças ou no nosso entendimento limitado, mas na sua sabedoria infinita e no seu controle absoluto sobre toda a criação. Ao reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, nos tornamos mais humildes e mais confiantes,
cientes de que ele pode transformar qualquer caos em ordem e qualquer fraqueza em força. O confronto com essas criaturas bíblicas também nos mostra o caráter de Deus como um juiz justo. Embora o Leviatã, os Nefilins e Bemote representem forças destrutivas e desafiadoras, eles não estão fora do alcance de sua mão. Deus é o juiz final de todas as coisas, e sua justiça prevalecerá, seja diante de criaturas imponentes ou das nossas próprias fraquezas. Precisamos entender que a justiça de Deus não é passiva, ela é ativa e sempre traz restauração. Assim como ele destruiu o mal no dilúvio, subjugou o caos representado pelo Leviatã, e domou a força bruta de Bemote, ele também julga o mal em nossas vidas de maneira justa, mas com a esperança de restaurar o que foi perdido. Essas criaturas, embora perigosas e poderosas, servem como metáforas para os desafios que enfrentamos em nossa própria jornada espiritual. Cada uma delas nos lembra de que por mais que tentemos controlar nossa vida, há forças maiores que só podem ser vencidas através da fé e da dependência total de Deus. As tentações, as dificuldades, as tribulações e os desafios de nossa vida podem se assemelhar ao Leviatã, a Bemote ou aos Nefilins, e como eles, podem parecer invencíveis. Mas, com Deus ao nosso lado, essas forças não podem nos destruir. Precisamos lembrar que, como filhos de Deus, temos sua autoridade para resistir e superar qualquer obstáculo. Se você está enfrentando um Leviatã em sua vida, algo que parece impossível de controlar, ou um Nefilim, algo que surgiu devido a escolhas erradas, ou até um Bemote, uma força interior que tenta dominar sua vida, lembre-se de que Deus está no controle. Ele é mais poderoso do que qualquer situação, mais forte do que qualquer adversidade. A Bíblia nos ensina que, ao submetermos nossas lutas a Deus, Ele será fiel para nos ajudar, restaurar e dar-nos a vitória. Não importa o quão grande ou temível seja o problema, Deus é maior. Por isso, ao refletirmos sobre esses seres e suas histórias, somos chamados a colocar nossa confiança em Deus. Devemos reconhecer que Ele tem o controle total, que sua sabedoria é infinita e que Ele pode, e vai lidar com qualquer criatura que se erga contra nós. A história dos Nefilins, do Leviatã e de Bemote nos desafia a não temer as grandes dificuldades, mas a confiar em um Deus que domina sobre todo o mal e que é capaz de restaurar tudo o que foi corrompido. Esses seres bíblicos, que parecem ser apenas figuras de mitos antigos, nos fornecem profundas lições espirituais que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Eles nos desafiam a refletir sobre nossa própria relação com Deus e nos lembram da necessidade de vivermos em humildade, sabendo que não somos os donos do controle. Deus já conquistou a vitória. E essa é a verdadeira esperança que temos. Ele é o Senhor da criação, o juiz justo e o nosso protetor. Ao vivermos com essa verdade em mente, podemos enfrentar qualquer desafio com fé e confiança em seu poder infalível. Obrigado por assistir esse conteúdo. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para valorizar nosso trabalho. Deus te abençoe e até a próxima.